De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Poder sentar, irmãos. Bom, só para relembrar, aqui é o início da igreja. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, visita os seus discípulos, restaura o seu coração, o coração dos discípulos. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, e ali uma grande multidão reunida, os discípulos já apóstolos começam a pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho de arrependimento e fé. E todos os apóstolos pregando ali em vários idiomas diferentes, o Espírito Santo trata com o coração daquela sociedade, eles ouvem a palavra de Deus, são confrontados, os seus pecados são confrontados, é bom lembrar disso. Não foi uma palavra doce e suave, foi uma palavra dura e difícil, mas regada com o Espírito Santo de Deus, com graça e singeleza. E ali o texto diz que mais de 3.000 almas se convertem, sem contar mulheres ou jovens, e se inicia ali o projeto igreja. Após a salvação, aquelas milhares de pessoas que se convertem, como organizar estas pessoas, como cuidar destas pessoas, e aí inicia-se a eclesia, a igreja de Cristo, as reuniões, e precisa se organizar. O texto diz que ali acontecia algo muito importante naquela igreja, naquela reunião de crentes, liderada pelos apóstolos. Logo depois o diaconato foi formado. Ali eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o que Jesus ensinou, o que Jesus pregou, e não aquilo que eles achavam. Uma igreja que já estava sendo instruída na palavra de Deus. Ali existia comunhão, partir do pão e orações. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum, o que nós participamos aqui todos os domingos, dos dízimos, das ofertas, das doações. Você viu o movimento da MCM produzindo vários objetos, lembrancinhas, para abençoar, e a este movimento que foi feito, e este presentear, tem a missão de pregar o Evangelho. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, a unidade da igreja, a comunhão da igreja, partindo o pão, louvando ao Deus. O que nós estamos fazendo aqui durante toda essa manhã, e algo muito extraordinário aconteceu. Quando a igreja de Cristo sai para fora para pregar o Evangelho de múltiplas formas, inclusive através da ação à sociedade, existe algo que o texto está dizendo que nós precisamos guardar em nosso coração. Caindo na graça de todo o povo. A igreja de Atos, nesse tempo, a comunidade ouvia falar desses crentes convertidos, e estes crentes faziam coisas que os outros religiosos não faziam. Cuidavam das viúvas, cuidavam dos órfãos, agasalhava quem tem frio, dava alimento para quem tem fome. Ação da igreja de Cristo para a sociedade. Sabe, irmãos, quando olhamos esse texto, quando paramos para pensar sobre a sociedade de um modo geral, nós percebemos que sempre existiu, existe, existirá algo em comum. Mazelas na sociedade. Sempre haverá mazelas na sociedade. Qual é
causa? Essa é a primeira pergunta. Qual é a causa dessas mazelas, desses males da sociedade? O que causou os males da sociedade no passado? O que causa o mal e os males da sociedade neste tempo presente? O que causa ou de onde vêm estes males do futuro? Males sociais, tanto do passado, do presente, e sempre existirá esses males até que ele venha, até que Cristo volte. De onde vem a pobreza, irmãos? De onde vem a miséria? De onde vem a opressão? De onde vem a perversão? De onde vem a corrupção da sociedade? Todos esses males. Talvez algum religioso afirme, costumam afirmar, que estes males vêm de principados e potestades que tomam posse da vida do ser humano e têm o domínio completo deste ser humano, ao ponto deste ser humano não ter nem mais o direito e a liberdade de decidir entre o bem e o mal. Está equivocado. Não é possessão demoníaca. Não são os principados e potestades que causam o mal da sociedade. Eles podem potencializar. Não duvido que eles possam tomar posse da vida e da mente de alguém e este agir de forma contrária ao reino de Deus. Mas sempre haverá um tempo para este cidadão, este ser humano, que teve uma possessão, ter um tempo de reflexão entre o bem e o mal e tomar a decisão. A humanidade não é marionete na mão de Satanás. Existe o livre pensar e o poder de decisão que o próprio Deus dá ao ser humano de tomar estas decisões. Então, de onde vêm todas estas mazelas? Será que é uma possessão demoníaca? O que é isso? Irmãos, estas mazelas, todos esses males, estão diretamente ligados a um personagem. Este personagem se chama ser humano. Ou será, que é o principado e potestade, ou é o ser humano, e eu afirmo, mas não por mim, mas nós vamos ratificar aqui, que todo o pecado da humanidade, que tudo isso que falamos, a palavra de Deus chama de pecado. Todos os males, toda a corrupção, toda a avareza, toda a ganância, todo o engano, todo homicídio, todo roubo, tudo que você ouve falar ou já conviveu de mal neste mundo tem um personagem principal, que é o ser humano. O ser humano caído. É do coração caído e pecaminoso que saem todas as injustiças sociais. É do coração caído e pecaminoso que vem a pobreza e a miséria. É do coração caído e pecaminoso que vem a opressão, a perversão, a corrupção e tantos outros males que assolam e assolaram e irão assolar a humanidade. É o coração caído e perverso do homem. Veja o que Jesus nos fala em Marcos 7, de 20 a 23, ratificando, confirmando o que eu acabei de dizer. Marcos 7, de 20 a 23, eu enviei para a comunicação. E diz assim, e continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. Vou repetir. Jesus continua o seu discurso e diz, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem, o que, irmãos? Impuro. Portanto, nós não podemos afirmar que é um domínio das trevas sobre a mente humana que o impossibilita de tomar a decisão de fazer o bem. Mas estes males, Jesus afirma que está dentro do coração do homem. E estes males, obviamente, são potencializados pelos principados e potestades, que essa é a tarefa deles: matar, roubar e destruir. Mas estes males, estas mazelas, estes pecados estão dentro do coração do homem caído. Não é uma causa externa que Jesus afirma. É uma causa interna. Não é para transferir culpa dos erros, das mazelas e dos males deste mundo, dos governantes,
dos juízes, quando nós olhamos as nossas questões sociais no Brasil e no mundo, mas se atentando ao Brasil, você percebe que existe mazelas e males em todas as instâncias. Quando você olha os governos, os governantes, os políticos, a área da justiça, nós percebemos que existe males em todas estas áreas. De onde vem, Jesus afirma, não é de nada externo, não é influência do outro, mas é o ser humano caído que tem este mal dentro dele. Mas Cristo nos traz uma resposta. Ao mesmo tempo que Ele nos afirma que o mal já está dentro de cada ser humano, Cristo nos traz uma resposta. Cristo afirma que para esses males só existe uma solução. E a solução é o próprio Jesus. A solução para esses males não é a educação. A solução para esses males não é a melhor segurança pública. Não é melhor o poder judiciário trabalhando melhor. Não é a distribuição de renda que vai acabar com esses males. Não é menos impostos ou um melhor governante que vai acabar com os males de nosso país ou da humanidade. Estamos completamente equivocados se achamos que estas coisas vão acabar com os males. Isso pode amenizar alguns problemas, mas não resolve. Tudo isso é bom, mas é apenas um cuidado paliativo para uma sociedade que está caminhando para a morte. Mas não é qualquer morte, é a morte eterna. E cuidado paliativo apenas ameniza o sofrimento. E quando nós pensamos e vivemos apenas estas questões humanas, na segurança pública, judiciário, governos, renda, menos impostos, educação, e se nos concentramos a isto, achando que este é o cerne da questão para resolver o problema de nosso país ou do mundo, nós estamos equivocados. A única solução para todas estas mazelas é Jesus. A única solução para todas essas injustiças é Jesus. A única solução para estes pecados, porque estas injustiças e isso que Jesus nos apresenta é pecado da humanidade. E a única solução para todos estes pecados é Jesus. Quando nós olhamos para essa lista e analisamos essa lista que Jesus nos apresenta de pecados e males, nós precisamos olhar para nós, em primeiro lugar, antes de olhar para o caído, para ver se nós nos enquadramos de um destes pecados, se um destes pecados estão nos dominando, porque para nós termos efeito no mundo caído, nós precisamos olhar para estes que Jesus nos apresenta e nos purificar, nos lavar, nos limpar, nos santificar. Porque quando falamos de uma igreja que age na sociedade, a igreja pode ser uma denominação, a igreja pode ser a igreja local, mas a igreja de Cristo que tem responsabilidade para agir na sociedade, é a igreja local, é a denominacional, mas é você, sou eu. E para que esta igreja haja, faça uma ação na sociedade, que torne essa ação relevante, eu preciso estar santificado. A igreja precisa estar lavada pelo sangue de Jesus, purificada. E se eu ou você encontramos nessa relação que Jesus nos apresenta, encontramos algum mal em nós que tem nos dominado, nós precisamos pedir ao próprio Deus que nos purifique. E o próprio Jesus nos diz em Mateus 11, de 28 a 30, o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quem vive em pecado não tem descanso. É Jesus, irmãos. É Jesus que tem que purificar a igreja como instituição, como igreja local, como indivíduo, para que eu possa agir ou ter uma ação na sociedade, e a partir de Cristo em mim, a minha ação na sociedade, ter uma missão, que é pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo que leva à salvação, mediante arrependimento
e fé. Para mudar, irmãos, o comportamento da sociedade, se faz necessário mudar o coração da sociedade. Se a igreja de Cristo não levar à mudança do coração da sociedade, de nada vai adiantar a ação à sociedade, se Cristo não for o alvo, se Cristo não for a prioridade, se Cristo não for a missão principal da igreja e da ação que esta igreja faz à sociedade. Dar pão é bom, dar sopa é bom, dar casaco é bom. Criar uma estrutura, uma casa e receber as pessoas para dormir, alimentar, protegê-las é bom. Mas essa não é a missão da igreja. Se todas estas coisas, o distribuir o pão, dar pão ao faminto, dar agasalho àquele que tem frio, dar água ao que tem sede, dar abrigo ao que está desabrigado. Se todas estas coisas que a igreja de Cristo fizer, se o objetivo principal, se a missão, se o foco não for pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, mediante arrependimento e fé, e para isso tem que se pregar a palavra de Deus, será uma obra inútil. Isso qualquer um faz, irmãos. Eu me lembro aqui, na época da pandemia, nós fizemos a igreja, fez um trabalho excepcional. Iniciou a pandemia, um grupo social, pastor Carlos, que nunca passa fome. Esses que estão desabrigados, nas capitais, não passam fome. Mas na pandemia passou. E pela glória de Deus, o Espírito Santo veio sobre as lideranças, E nós, durante toda a pandemia, nós estávamos ali, 3 ou 4 vezes por semana, de manhã e à tardinha, distribuindo alimento e matando a fome. Mas a palavra estava sendo pregada, irmãos. Porque não adianta matar a fome do corpo se a alma se está condenado à morte eterna, irmãos. E às vezes eu quase não ando por Campo Grande, raramente, mas essa semana eu tive que ir lá do outro lado a pé. E eu vim andando e é uma multidão, no calçadão, uma multidão na passarela, e eu fiquei olhando e Deus falando comigo, eu falando com Deus, meu Pai. Talvez a grande maioria dessa multidão que anda por Campo Grande, comprando, vendendo, fazendo suas coisas, a grande maioria está condenada ao inferno. E quando eu comecei a olhar a rodoviária lotada, muita gente, eu fiquei assustado, irmãos, porque como nós vamos alcançar estas pessoas? Quantas pessoas já estão condenadas ao inferno? Quanto mais nós precisamos criar mecanismo de pregar o evangelho. Por isso que as ações sociais ou qualquer ação governamental não vai resolver a questão principal deste mundo, que é tornar essas pessoas de inimigos a amigos de Deus, de perdidos a salvos, de sujos a limpos em Cristo Jesus pelo sangue de Jesus. A igreja deve agir na sociedade com o objetivo principal, com o alvo principal, com a missão de pregar o evangelho em Jesus Cristo, mediante arrependimento e fé. Para que o coração da sociedade mude, se faz necessário que o coração do homem seja inundado com o evangelho de Cristo Jesus, para mudar completamente o seu viver. O coração do homem precisa de Jesus para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Só assim, irmãos, o coração desse homem regenerado terá amor a Cristo. Se não for regenerado pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus, este que está condenado ao inferno, não vai amar a Cristo. E se não amar a Cristo, não ama a si mesmo. E se não ama a si mesmo, não pode amar o próximo. E se amar o próximo é de forma equivocada, porque sem o amor de Cristo, eu mesmo não consigo me amar da forma correta. Os meus valores são distorcidos. E vou amar o outro com valores distorcidos, com intenções distorcidas, porque o meu coração está corrompido e distorcido. O coração do homem precisa de Jesus para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E só assim o coração desse homem regenerado terá amor a Cristo, terá amor a si e amor ao próximo. É interessante que quando pensamos nos males deste tempo,
Nós às vezes esquecemos e achamos que todos os males são só deste tempo, que agora é o pior tempo. Mas Calvino já denunciava, lá no século XVI, mazelas daquele tempo. Calvino denunciava que os grandes produtores de trigo, eles estocavam o trigo propositalmente, porque ao estocar trigo havia escassez de trigo. E se havia escassez, toda vez que existe escassez de algum produto, o preço faz o quê? O preço sobe. Mas havia trigo para todo mundo. Mas a avareza, a ganância, o coração cheio de maldade que Jesus denuncia, fazia com que esses produtores estocassem para ter maior lucro, em consequência de uma desgraça da população, fome, pobreza. Existia, e Calvino denuncia, monopólios, cartel de preço, porque se tem apenas um produtor de alguma coisa, alguém que produz um produto, ele pode vender por preço que quiser, e existia um monopólio, um fechamento ali, para que os preços também subissem, preços altos. Especulação financeira, Calvino denuncia, juros abusivos. Isso não é do tempo de hoje, irmãos, sempre existiu. Porque enquanto existir o homem caído, haverá um coração cheio de malícia, cheio de maldade, cheia de ganância. A maldade, a malícia, a ganância, a avareza, toda forma de maldades que possa existir neste mundo só pode ser exterminada se Jesus entrar no coração desse indivíduo e ele for regenerado, se tornar uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Jesus. De onde vem esses desejos pecaminosos, meu irmão? O problema de todos estes males, nós já sabemos, através de Jesus, que vem de um coração corrompido. Tanto no passado distante, quanto nos dias atuais, o problema continua sendo o coração enganoso do homem, cheio de maldades, cheio de malícias, cheio de ganância e egoísmo. Um coração caído, jamais, em hipótese alguma, fará o bem, sem que haja, irmãos, uma segunda intenção ao fazer este bem. Eu me lembro que eu fui lavar meu carro em um determinado posto de gasolina, e ali quando eu cheguei em casa, o carro estava todo sujo. O homem é chato, né? Estava todo sujo em umas áreas lá que era só passar um paninho e limpar. Aí eu retornei ao posto de gasolina e pedi para falar com o gerente, dei sorte que o dono estava lá. Aí um senhor piedoso desceu, muito simpático, desse tamanhozinho. Ele já sabia exatamente o que era, que eu avisei que o carro foi mal lavado. Eu já sei quem foi que lavou seu carro e tal, ele sempre faz isso. É um funcionário que está comigo há mais de 30 anos, não sei como, mas eu não posso mandar ele embora. Aí eu perguntei, mas por que o senhor não pode mandar ele embora? É porque é meu karma. Ele precisa estar aqui porque eu preciso dele para pagar. Sabe, irmãos? Mas a intenção deste bom velhinho, ao manter o emprego daquele outro senhor, não era uma intenção pura e santa, agradável a Deus, não era. É porque ele queria ganhar uma estrelinha no céu dentro da fé que ele tinha. Então não era boa intenção. Todo o coração cheio de pecado, cheio de maldade, sem o Espírito Santo, faz uma ação para a sociedade, que parece beneficiar a sociedade, mas a intenção não é boa, a intenção do coração é má, é benefício próprio. Só quem tem Cristo no coração, a morada do Espírito Santo, a igreja de Cristo, é que consegue fazer o bem, uma ação à sociedade, visando uma transformação total nessa sociedade. E aí sim, você constrói um lar para estes que precisam de lar, e ali você coloca cama, você coloca banheiro, tudo com conforto, segurança, você coloca alimento de manhã, de tarde, à noite. Você coloca toda uma estrutura para estes morarem ali ou passarem o dia ali, mas ali, se não for pregado o evangelho do arrependimento, que é um evangelho duro, que expõe o pecado, que possa trazer arrependimento, confissão e fé em Jesus Cristo, este projeto é inútil para Deus. Pode ser bonito na fotografia, mas é uma inutilidade para Deus qualquer ação da igreja para a sociedade se a missão principal, se o alvo principal não for pregar o evangelho. Por isso que você tem que tomar muito cuidado ao ficar comprando as coisas no sinal. Não estou falando para não comprar. Eu estou falando que você pode até comprar,
Mas você tem que dar uma palavra libertadora. Aqueles 3, 4 segundos que você tem. Nem que seja Jesus te ama. Só comprar por piedade, você está sendo inútil para o reino de Deus, com todo o respeito e amor que eu tenho por vocês. Mas você às vezes não tem nem moeda, que eu nunca dou porque eu não tenho dinheiro, não ando com dinheiro. Mas eu sempre intercedo. Senhor Deus, cura essas mazelas. Porque se estão ali, é uma sequência de pecados na humanidade que faz com que essas pessoas estejam ali. Desde daqueles que fazem as leis injustas porque são injustos. Aqueles que julgam as leis, julgam de forma injusta, pois são injustos. Aqueles que aplicam a lei, aplicam de forma injusta, pois são injustas. E por isso tem miséria, pobreza, escassez. E por isso esta população, chamada população de rua, está nessa situação. Por isso que o papel da igreja não é levar apenas o pão. Deve levar, só se for para levar o plano de salvação. Se não for assim, é melhor nem fazer, porque a sua missão não está sendo cumprida. Você está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Os outros podem fazer, mas nós temos que fazer com o objetivo de lavar aquele coração com o sangue de Jesus, para que ele seja redimido, transformado numa nova criatura. E a partir daí, a estrutura de ação social da igreja, que é muito bem montada, glórias a Deus por isso, recebe esta pessoa e encaminha para o lugar certo, onde esta pessoa que recebe Cristo precisa de lugar para trabalhar, precisa de curar algumas feridas, muitas vezes precisa de sair do local por questões de ameaças. Aí a estrutura denominacional da igreja local, assistente social e toda a estrutura, nós vamos cuidar. Mas primeiro é pregar a palavra. Esse é o alvo, essa é a nossa missão. Existe esperança, irmãos. Existe esperança para a humanidade, senão nós não estaríamos aqui. Jesus já teria nos convocado e nos levado à tua presença. Mas se a igreja de Cristo está aqui, é porque Jesus entende que ainda há esperança para muitos que estão aqui neste mundo, caminhando para lá e para cá, e que desejam e precisam salvação, só ainda não foram abordados. Só ainda não ouviram a palavra certa. Foram enganados por muitos ventos de doutrinas e estão peregrinando. Mas há de ouvir em nome de Jesus a palavra libertadora, que é em nome de Jesus, uma palavra que venha fazer que eles tenham arrependimento de seus pecados, mas para se arrepender de seus pecados, se faz necessário saber o que é pecado, o que agrada e desagrada. E para isso precisa de uma igreja bíblica e doutrinária. Sabe, irmãos, a igreja santificada, seja a igreja denominacional, a igreja local, o indivíduo santificado, santifica tudo ao seu entorno. O evangelho é tão extraordinário, irmãos, que quando aquele pobre infeliz que era eu, que estava perdido pelo mundo, vivendo aí em lugares que não agradavam a Deus, mas que eu tinha consciência que não agradava, quando Cristo entrou no meu coração, aqueles que andavam comigo, eu tinha uma banda de rock, aqueles meus amigos que andavam comigo, acabaram sendo impactados, porque eu comecei a frequentar uma igreja, e eles acabaram indo com um amigo para esta igreja. E depois de alguns anos, eles se tornaram grandes músicos no mundo gospel, crentes em Jesus Cristo, tocando para grandes cantores, vivendo uma vida como cristão. O primeiro a ser alcançado fui eu. O evangelho, quando chega na vida do indivíduo, na sociedade, esse indivíduo, ele influencia. Veja o poder do evangelho. Ele influencia cada crente que aqui está. Deve, essa é a missão, influenciar o seu grupo social, ajudando de todas as formas possíveis que nós falamos aqui, mas principalmente dando um bom testemunho com a sua vida e pregando com a palavra. Mas a sua palavra ou a minha palavra só surtirá efeito na vida dos indivíduos que estão no meu grupo social, seja no trabalho, vizinhos, colegas, parentes. A sua palavra ou a minha palavra só surtirá efeito no coração deste que está ouvindo, se a minha vida for testemunho público de quem é de Jesus Cristo. Se ele olhar para você, olhar para a igreja local, para a igreja denominacional e ver Jesus, esse é o fundamento da nossa fé.
viver Jesus, pregar Jesus, mostrar Jesus em tudo que somos, em tudo que falamos, em tudo que realizamos. A igreja restaurada, irmãos, restaura a sociedade, o seu entorno. Uma igreja que não está restaurada não consegue influenciar o seu meio social. Para que a sua ação na sociedade surta um efeito eficaz, você precisa estar santificado, baseado na doutrina, na palavra de Deus, cheio de autoridade e poder. Assim, qualquer ação, além dessa que é a prioridade de nossa vida, viver Cristo, toda outra ação que nós fizermos terá sentido, porque tudo que nós fizermos será com o único propósito, com o principal propósito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja relevante vive Cristo em suas ações na sociedade. Veja, em Atos, que nós já lemos, relendo, fazendo a releitura, 2, 46 e 47, diz assim: todos os dias, olha a relevância dessa igreja, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, santificação, cheio do Espírito Santo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quando você chega no final do versículo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, isso é fruto de uma vida santificada, uma vida de igreja que glorifica a Deus, uma vida de igreja que tem o ensino dos apóstolos, você vai encontrar isso no texto, uma vida de igreja que está em comunhão com os irmãos, uma vida de igreja que louva a Deus, passa a ter simpatia com o povo, porque tanto igreja, instituição, igreja local, denominacional, como o indivíduo, passa a viver na sociedade, focado em ser santo, focado em dar exemplo, focado em ser semelhante a Jesus, focado em pregar o Evangelho, focado em levar salvação àqueles que estão perdidos, fazê-los de inimigos, amigos de Deus. Uma igreja santificada, que vivia em comunhão, adorando a Deus, de forma correta, porque eles estavam dentro das Escrituras, o ensino dos apóstolos, que não era o ensino deles mesmos, mas era o ensino do próprio Jesus, cheios de autoridade e poder, ao ponto da sociedade perceber que aquela ação que eles faziam na sociedade era relevante. E havia simpatia deste povo, e esta simpatia fazia com que o povo, que tinha simpatia, ouvisse a mensagem de Deus. A igreja deve ser uma amostragem do Messias. Aonde você está como igreja, você deve ser uma amostragem de quem é Jesus. Você deve chegar nos lugares, comprar, vender, negociar, passear, falar, se divertir. Você deve ser uma amostragem de quem é Jesus. Tudo que nós fazemos como igreja indivíduo e como organização institucional, como igreja local, deve ser uma amostragem de quem é Jesus. Na glória, será muito mais do que isso. Mas nós devemos ser uma amostragem de Jesus, um reflexo do que será o reino de Deus no tempo futuro. Quando nós acolhemos alguém como igreja, eles têm que olhar este acolhimento em Cristo Jesus e perceber que o reino de Deus será muito melhor do que este acolhimento. Você deve ser uma amostragem do Messias, você deve ser um reflexo do que será o reino de Deus no tempo presente e no tempo futuro. Toda ação da igreja, irmãos, toda ação da igreja na sociedade, para com a sociedade, toda ação sua como igreja, representante do reino de Deus, para com a sociedade em torno de você, seu familiar que não é crente, não está salvo, está fadado ao inferno, é inimigo de Deus, seu parente que já está condenado ao inferno, seus amigos, seus colegas, seus funcionários, seu patrão, as pessoas que você convive na sua sociedade, no seu grupo social, que não conhece a Jesus, toda ação sua deve ser para levar Jesus a estas pessoas e tirar deles a condenação eterna e levar a eles a paz e vida eterna. Esta deve ser a sua maior preocupação do que pagar o carnê, do que pagar o cartão.
do que como vai ser o dia de amanhã, o que vai haver para comer ou vestir. A sua preocupação deve ser ter piedade destes que estão caminhando para o inferno, porque ainda não tiveram o privilégio, muitas vezes, de ouvir a sã doutrina. Qual a missão da igreja? Qual é a missão da ação social? A ação social desta igreja e da igreja de Cristo deve ser pregar o evangelho através de sua ação na sociedade. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque é isso que nós temos feito ao longo dos anos. Antes de eu chegar neste momento, e quando nós não estivermos aqui, a igreja de Cristo vai agir na sociedade com a missão de pregar o evangelho e levar salvação àqueles que estão perdidos. Porque Cristo, irmãos, promove uma restauração no indivíduo. Assim como Cristo promoveu uma restauração no seu coração, e você é um privilegiado. Sinta-se privilegiado, irmãos. Às vezes o crente não consegue parar para pensar que privilégio é esse, de ter recebido a salvação sem ter feito nada para merecer. Mas foi a graciosidade de Deus derramada sobre a sua vida. E essa graça, esse presente inestimável, não pode ficar guardado. Não pode ficar sendo guardado só para você. Vou contar aqui uma alegoria para vocês, antes de concluir. Um navio carregado de muitos tesouros, foi sendo carregado com joias preciosas, ouro, prata, quadros, arte, tudo que havia de mais precioso naquela cidade foi colocado neste navio. E ele tinha que sair de um ponto e chegar a outro ponto. Uma preciosidade, valia uma fortuna. E aí aquele navio, no meio do caminho, aquele navio afunda. Afunda. E a pergunta que eu faço: quanto vale esse navio que está afundado e perdido em alto mar, num lugar onde ninguém pode encontrar? Qual é o valor desse navio, irmãos? Ele não vale nada. Não vale absolutamente nada. Um dia você será sepultado. Nós seremos sepultados. Quanto vai valer toda a preciosidade de ensino que você tem recebido a respeito da Escritura, a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Quanto vai valer essa preciosidade quando você estiver sepultado? Quanto vai valer para o reino de Deus e para as pessoas a sua vida espiritual, a pregação do Evangelho, se você já está sepultado e não fez? Quanto vai valer? Não adianta você ser aquele crente cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de dons, cheio de talentos, mas só para si. O que Deus quer da igreja de Cristo é que toda essa autoridade, todo esse poder, toda essa teologia, todo esse conhecimento de Deus transborde. E que nós venhamos agir na sociedade. Porque se você só está guardando para si mesmo tudo que você recebeu de Deus, a sua vida, irmãos, me perdoe, mas não serve para nada. Não para este reino. Está salvo. Mas qual é a sua utilidade para o reino? Nós precisamos pensar e refletir. Eu tenho sido útil para o reino de Deus agindo na sociedade, ou eu sou inútil no reino de Deus, apenas estou me engordando com tanto que estou recebendo, enriquecendo para mim mesmo e nada distribuindo, nada ofertando de tantas bênçãos que Deus tem me dado. E as pessoas que estão ao seu redor, o grupo social ao qual você pertence, está caminhando para o inferno e sem querer te trazer traumas. É só você contar quantas pessoas que você conhece não falou de Jesus ao longo de toda a sua vida de convertido e que elas morreram sem ouvir de você que Jesus ama, que Jesus transforma, e foram para o inferno porque você nunca teve coragem ou ousadia, nunca foi inspirado por Deus porque nunca pensou nisso ou nunca pediu, e elas foram condenadas ao inferno porque você nunca pregou a palavra, nunca agiu na sociedade como igreja de Cristo, sendo sal nessa terra. Deus perdoa você se você reconhecer, se arrepender e confessar. Mas depois que você recebe a informação que você está recebendo agora, você não tem o direito de pecar mais. Vá e não peques mais. Se preocupe todos os dias com o seu grupo social.
Irmãos, porque Cristo promove uma restauração no indivíduo, mas ao promover esta restauração no indivíduo, Cristo, promove restauração social no entorno do indivíduo, restaurando estes indivíduos através da vida daquele que foi salvo. Veja que quem rouba não rouba mais. Quando tem Cristo, tem encontro com Cristo, você vai lembrar de Zaqueu. Quem adultera não adultera mais. A mulher adulta, ao ter encontro com Jesus, Jesus fala: vá e não peques mais. Quem tem dúvidas ao respeito de Cristo e faz prova de Cristo, encontra com Cristo. Se você bater na porta de Cristo pedindo: Cristo, se apresente para mim. Se você buscar, você encontrará. Se você pedir a presença de Cristo na sua vida, Ele vai se apresentar a você. Tomé quis fazer prova do jeito dele e viveu e morreu por Jesus, depois de provar e ver de que o Senhor é bom. Quem está no caminho errado, volte para a direção certa. Você vai lembrar dos dois do caminho de Emaús, frustrados, fracassados, desenganados, sem perspectiva de futuro. Jesus se apresenta a eles e eles voltam para o caminho. Jesus é a solução para retornar ao caminho. Quem está ferido, perdido, magoado, se perdoe. E você vai lembrar de Pedro, irmãos, destruído emocionalmente, destruindo espiritualmente, teologicamente, sem direção, e Jesus se apresenta para ele na praia, e Jesus começa a conversar, a dialogar em amor, e faz perguntas a Pedro, e Pedro: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus já sabia disso, mas aquele diálogo foi transformador e curador na vida de Pedro. É Jesus se apresentando à sociedade. E Jesus se apresenta a mim todos os dias e a você para que haja cura, para que eu possa ser relevante na sociedade. E a partir daí, tudo que a igreja fizer, irmãos, será para a honra e glória de Deus. O que passar disso será tolice, será apenas um esforço físico, inútil para o reino de Deus. Jesus é a única esperança para mudar a minha vida. Jesus é a única esperança para mudar a sua vida. Jesus é a única esperança para mudar a sua esposa, para mudar o seu marido, para mudar seus filhos, para mudar a sua vida e a vida daqueles que você ama e convive todos os dias. A nova criatura não só é transformada, como pode transformar o meio ao qual vive, o grupo social, desde que tenha uma ação na sociedade, com a missão única, principal, de pregar o Evangelho de Jesus, trazendo o arrependimento a estes, para que eles possam se arrepender, confessar e receber Cristo como único e suficiente Salvador. Aí você dá o casaco, aí você dá o pão, aí você dá o abrigo, aí você dá o ombro para chorar, aí você age na sociedade, em nome de Jesus. Amém?